Nunca planejei exibir meu verdadeiro sucesso no casamento de Vanessa. Honestamente, eu nem queria ir. Mas como eu poderia dizer não à minha mãe? Ela insistiu. É um dia importante para sua irmã, Manuela. Pelo menos se vista decentemente. E eu fui. Um vestido azul marinho simples, sapatos que não gritavam sobre reuniões de negócios e um sorriso discreto que aperfeiçoei ao longo dos anos. O Copacabana Palace era tão luxuoso quanto esperado. Lustres de cristal brilhavam como pingentes de gelo. Mesas longas estavam repletas de rosas e velas, e garçons circulavam entre os convidados com bandejas de champanhe. Vanessa sempre foi obcecada com a aparência, e este casamento era sua obra-prima. Eu estava no fundo do salão de baile, perto das colunas de mármore, longe da atenção de todos. Este sempre foi meu lugar nesta família, estar presente, mas permanecer despercebida. Do outro lado do salão, vinham explosões de risadas e o tilintar de taças enquanto os convidados felicitavam Beatriz, a mais jovem vice-presidente da Indústrias Pioneiras, e agora noiva de Ricardo Albuquerque, o próprio CEO. Como sempre, mal pensei que finalmente estava sozinha, e minha mãe apareceu. Aqui está você, ela disse, sua voz tão afiada quanto seu vestido perfeitamente cortado. Por que você está se escondendo aqui? Todos estão procurando por você. Apenas aproveitando o momento, respondi com leveza, tomando um gole de champanhe. O olhar dela percorreu minha roupa. Você está bem, ela murmurou, franzindo os lábios. Mas você poderia ter vestido algo mais elegante. O casamento de Vanessa é um grande evento. Eu assenti, reprimindo cada resposta que aprendi a não dizer. Literalmente ontem, eu presidi um conselho de diretores que determinou o futuro de uma empresa da lista Fortune 500. Mas ninguém aqui sabia disso. Para o que minha família sabe, eu trabalho em uma pequena empresa de consultoria. Nada sério, nada impressionante, e eu estava bem com isso, até esta noite. Minha mãe suspirou dramaticamente. Sabe, consultoria não é ruim, mas não é sucesso. Não como Vanessa. Vice-presidente da Pioneiras Indústrias antes dos 30, casando-se com um membro de uma das famílias mais influentes do setor. Isso é sucesso. Eu sorri com moderação, sentindo o peso do medalhão antigo no meu pescoço. Minha avó. A única pessoa que já acreditou em mim quando todos os outros se afastaram. Claro, mãe, eu disse, em seu próprio caminho, é sucesso. Mas ela já não estava me ouvindo. Ela estava se virando para a multidão, ansiosa para retornar aos holofotes de Vanessa. Eu permaneci nas sombras por mais um momento, pressentindo uma mudança para a qual ninguém estava preparado, especialmente Vanessa. Manuela. A voz dela, como um sino, ressoou pelo salão de baile. Vanessa, impecável em seu vestido sob medida, flutuou em minha direção com uma taça de champanhe na mão, e ao lado dela, Ricardo, seu marido recém-casado. Ainda se escondendo nos cantos das festas, ela ronronou, e havia uma pontada em seu sorriso. Algumas coisas nunca mudam. Ricardo riu, claramente gostando da provocação. Ela estava me dizendo, você ainda está trabalhando naquela pequena empresa. Como é mesmo? Consultoria arco-íris, algo assim? Estrela, corrigi calmamente. Vanessa acenou com a mão. Ah, sim, aquela boutique, ainda dando seminários para pequenas empresas e fazendo uns bicos. Que bonitinho! Meus dedos apertaram convulsivamente a taça, mas minha voz permaneceu uniforme. Isso me ajuda a não ficar entediada. Vanessa inclinou-se ligeiramente para frente, o suficiente para que os convidados próximos pudessem ouvir. Sabe, mamãe e papai estavam preocupados com você por um tempo. Sem marido, sem uma carreira de verdade, mas pelo menos você está tentando. Independência vale alguma coisa, mesmo que não traga muito dinheiro. Ricardo riu de novo, desta vez mais alto. Ela é simplesmente incrível. Vanessa estava me dizendo que você sempre foi a mais inteligente. Só não se traduziu em sucesso, pelo que entendi. Essas palavras não me machucavam mais como antes. Não mais. Eu ouvi diferentes versões dessa história a vida toda. No ensino médio, eu era talentosa. A melhor aluna, bolsas de estudo, programas de verão. Vanessa, por outro lado, mal conseguia acompanhar, mas ela tinha charme. E charme abre portas, especialmente quando combinado com as conexões certas. Papai fez alguns telefonemas e a colocou em um cargo inicial na Pioneer Industries. E de lá ela subiu, não porque era a mais inteligente da sala, mas porque a sala já estava preparada para ela.
E, enquanto isso, eu fui aconselhada a ser realista. Almejar o topo é ótimo, Manuela, mas alguém tem que fazer o trabalho pesado também. Nem todo mundo pode ser líder, era o que eles diziam então. E agora Vanessa estava brilhando em seu papel, a filha de ouro, a prodígio, toda a atenção focada apenas nela. E eu? Eu ainda era outra filha. Ela brindou comigo, sorrindo deslumbrantemente. Bem, por você, irmãzinha. Que seu pequeno negócio te traga alegria, se não dinheiro. Eu sorri de volta. Oh, traz, eu disse. Mais do que você imagina. Eles não sabiam de nada. A cada minuto, o baile ficava mais quente, mais luxuoso. O champanhe jorrava como um rio caudaloso. Os convidados riam cada vez mais alto, suas vozes se fundindo em um burburinho festivo. E no centro desse esplendor, Vanessa brilhava como uma rainha, absorvendo cada elogio, cada olhar de admiração. Então, chegou o momento que ela tanto aguardava. Ela subiu a uma pequena plataforma perto da orquestra e bateu levemente uma colher na taça. O salão silenciou instantaneamente. Eu só queria agradecer a todos por terem vindo esta noite, disse Vanessa, radiante. E especialmente porque um convidado muito importante está prestes a se juntar a nós. Richard Cole, CEO da Pioneiras Indústrias, concordou em nos honrar com sua presença. Ele nunca comparece a eventos corporativos, mas... Ela encolheu os ombros com uma falsa modéstia. Acho que sou mais do que apenas uma funcionária para ele. Seguiu-se uma pausa educada, interrompida por sussurros de admiração. Vanessa desceu, irradiando orgulho. Richard está aqui porque valoriza minha contribuição para a empresa, sussurrou ela, passando por mim. Alguns de nós realmente fazem algo, sabe? Eu permaneci em silêncio, porque eu sabia. Eu sabia exatamente porque Richard Cole estava ali. Ele estava ignorando meus e-mails há semanas, ocupado tentando conseguir uma reunião pessoal com o CEO da minha empresa. Eu estava propositalmente atrasando as coisas, deixando a tensão aumentar, fazendo-o suar. Ele não fazia ideia de que o CEO que ele estava caçando estava ali mesmo, naquele salão, vestindo um vestido azul marinho. E então aconteceu. As portas duplas se abriram e o silêncio, como uma súbita rajada de vento, varreu o salão. Richard Cole entrou com uma dignidade imperturbável. Alto, com cabelos grisalhos, impecavelmente vestido, um homem que não precisava levantar a voz para chamar a atenção. Vanessa se endireitou instantaneamente, puxando Richard para perto dela. Ela parecia uma colegial chamada ao escritório do diretor. Mas Richard não olhou para ela. Ele examinou o salão e seus olhos pararam em mim. Um lampejo de surpresa, depois reconhecimento, e algo mais brilhou em seu olhar. Ele avançou, não concedendo a Vanessa e Ricardo nem um olhar de relance. Senhora Mitchell, disse ele, apertando minha mão com calor genuíno. Não esperava vê-la aqui. Um silêncio sepulcral se instalou. Minha família congelou. A mão da minha mãe com a taça parou no ar. Ricardo olhava perplexo de Richard para mim e vice-versa. O sorriso de Vanessa vacilou, como a chama de uma vela ao vento. Eu retribuí o aperto de mão. Richard, eu disse com uma precisão gélida. Que bom te ver. Seu sorriso se alargou. Estamos tentando marcar uma reunião com você há semanas. Se eu soubesse que você estaria neste casamento, teria enviado a proposta diretamente para cá. Eu podia sentir todos os olhares no salão fixos em nós. O casamento de Vanessa tinha acabado de se transformar no meu palco. Vanessa piscou, como se estivesse atordoada. Ela olhava para mim e para Richard, como se não acreditasse no que estava ouvindo. Um momento, os Tedes do se conhecem? Perguntou ela, sua voz se elevando com uma nota de surpresa. Richard se virou para ela, como se só agora registrasse a presença de sua noiva. Ah, tu deve ser lá que trabalha em indústrias pioneiras, comentou, minimizando a situação. Vanessa esboçou um sorriso forçado. Sí, soy Vanessa. Vanessa Mitchell. Manuela S. minha irmã menor. Uma pausa incômoda se estendeu entre eles. Então, com uma aparente despreocupação, ele soltou. Não me havias dicho que tua irmã é la CEO de consultoria Estrela? Vanessa piscou, incrédula. Desculpa? Que digiste? Richard franziu a testa levemente, genuinamente confuso. Nu lo sabias? Seu olhar se dirigiu novamente para mim, com vislumbre de desconcerto. Assumi que tua família estava ao tanto de quem eres realmente.
Tomei um gole de champanhe, mantendo um sorriso educado. Sabiam que trabalhava em consultoria. Nunca aprofundissei em detalhes, elos nunca perguntaram. O silêncio se abateu sobre o salão de baile, ensurdecedor, eclipsando a música. Ricardo avançou um passo, gaguejando, espera, tu eres lá que está ao mando de Estrela, como se referindo ao próprio grupo Consultoria Estrela. Seu rosto refletia uma mistura de assombro e incredulidade. Eu balancei a cabeça. Fundadora, CEO. A mandíbula de Vanessa caiu, mas ela não conseguiu dizer uma palavra. Minha mãe deixou cair sua bolsa. Você disse que era uma empresa pequena, sussurrou ela. Começou pequena, respondi calmamente. 12 anos atrás, com um escritório compartilhado em Lapa. Agora, assessoramos metade das empresas da lista Fortune 500. Richard assentiu. A empresa de sua filha é uma grande força há muitos anos. Temos insistido em uma reunião para discutir uma fusão. A Pioneiras Indústrias está com dificuldades financeiras e a Estrela tem o que precisamos. A voz de Vanessa finalmente retornou, mas tremia sob o peso da realização. Fusão? Que fusão? Eu me virei para encará-la. A Estrela está considerando adquirir a Pioneiras Indústrias há meses. Você não sabia? Não. Sua voz agora era estridente. Ninguém me contou. Eu encontrei seu olhar. Talvez porque você nunca me viu como alguém digna de informação. Apenas a irmã mais nova com um emprego bonitinho. Ricardo empalideceu. Então é você quem o nosso conselho administrativo está desesperadamente tentando contatar. Meu sorriso tornou-se gélido. Exatamente. Vanessa cambaleou para trás, como se o chão de mármore a traísse, inclinando-se sob seus pés. Ao nosso redor, a multidão do casamento despertou de um torpor para um silêncio estupefato. Alguns convidados arregalaram os olhos, outros cochichavam, e alguns, mais ousados, sacaram seus telefones. Meus pais, paralisados, encaravam a cena. Sua menina de ouro, finalmente, havia sido eclipsada por alguém que eles nunca realmente enxergaram. E a atenção que Vanessa tanto idolatrava, enfim, resplandecia onde sempre deveria ter estado. Em questão de minutos, fui levada para uma sala lateral, adjacente ao salão de baile principal. Uma sala de estar revestida em veludo, projetada para momentos festivos, agora servia como um campo de batalha improvisado. Vanessa, Ricardo, meus pais e eu. Sem plateia, sem flashes, apenas 4 rostos que eu conhecia desde sempre, me encarando como se eu fosse um completo estranho. Você não podia esperar, não é? Vanessa sibilou, cada palavra carregada de veneno. Sua maquiagem, ainda perfeita, contrastava com a sua compostura, que se desfazia como um castelo de areia. Você tinha que arruinar o meu casamento. Eu não planejei nada disso, respondi, a voz mantendo uma calma que eu não sentia por dentro. Você trouxe Ricardo Colli aqui para impressionar seus convidados. E eu apenas sou a pessoa que ele está procurando. Não distorça as coisas, ela sibilou. Você me pegou desprevenida. Eu me virei para meus pais. Mãe, pai, vocês têm algo a dizer? Eles trocaram olhares. Meu pai pigarreou. Manuela, querida, você deveria ter nos contado. Nós não sabíamos. Não, eu interrompi. Vocês não perguntaram. Durante anos vocês não perguntaram, porque estavam muito ocupados investindo tudo nela. Os olhos da minha mãe se encheram de lágrimas. Nós estávamos tentando ajudá-la a se estabilizar. Ela precisava de apoio. E eu não, perguntei com uma risada amarga. Eu trabalhei 80 horas por semana, comi miojo, construindo algo do nada, enquanto vocês assinavam um contrato de aluguel do apartamento da Vanessa, pagando o MBA dela com o dinheiro da minha poupança. Meu pai se endireitou. Nós sempre íamos te devolver o dinheiro. Vocês nunca devolveram, eu retruquei, porque nunca pensaram que eu seria capaz de alguma coisa. E agora que eu consegui, vocês estão tentando reescrever o passado. Vanessa cruzou os braços, seu olhar me queimando. Você se acha melhor do que nós agora? Eu respondi calmamente, mas cada palavra soava como aço. Não. Eu sempre fui melhor. Vocês apenas se recusaram a ver. Ricardo parecia querer que a terra o engolisse. Minha mãe hesitantemente deu um passo à frente, com arrependimento em seus olhos. Manuela, nós cometemos erros. Estávamos apenas tentando te proteger. O mundo dos negócios é cruel, especialmente com mulheres.
Eu sorri sarcasticamente, sem nenhum calor em meu sorriso. E, no entanto, estou aqui, de pé diante de vocês. Prosperando. Administrando uma empresa que está prestes a salvar a sua preciosa Indústrias Pioneiras da ruína. O silêncio que se seguiu era mais denso que as cortinas de veludo que nos cercavam. Vanessa desabou em uma poltrona, atordoada. E pela primeira vez na vida, eu não me sentia pequena nesta família. Eu me sentia exatamente como sou de verdade, forte, confiante, vitoriosa. 2 semanas depois, entrei no elegante salão de reuniões da Indústrias Pioneiras, adornado com painéis de vidro. A mesma empresa que me foi apresentada a vida toda como padrão ouro do sucesso. Agora estou aqui para mudar as regras do jogo. Hoje eu vim para mudar tudo. Eu usava um impecável terno preto da Armani, a personificação do poder, tecido em tecido. Chega de vestido azul marinho modesto e sorriso tímido. Apenas postura, determinação e confiança. Os membros do conselho administrativo já estavam em seus lugares, sussurrando, quando eu entrei. Seus rostos refletiam curiosidade, apreensão e um medo silencioso. Agora todos eles sabiam quem eu era. Ricardo Colli, sentado na cabeceira da mesa, apontou para uma cadeira ao seu lado. Senhorita Mitchell, ele disse, com um leve aceno de cabeça. Podemos começar. Eu me sentei, organizei minhas anotações e examinei a sala. Nos últimos meses, comecei, a Estrela Consultoria estudou minuciosamente a Indústrias Pioneiras, suas finanças, estrutura de gestão, gargalos operacionais. Eu fiz uma pausa. E chegamos a uma conclusão. A Indústrias Pioneiras tem potencial, mas a gestão da empresa foi construída em conexões, não em mérito. Isso acaba hoje. Vários membros do Conselho Administrativo se mexeram, visivelmente insatisfeitos com essa reviravolta nos acontecimentos. Eu continuei. As posições serão redistribuídas com base na competência, produtividade e visão estratégica, e não por hereditariedade ou conexões. Através das paredes de vidro, eu os via. Meus pais e Vanessa observavam da sala de observação, como testemunhas em um tribunal. Vanessa parecia menor do que nunca. Já não era garota de ouro no centro das atenções, mas apenas mais uma funcionária tentando descobrir onde realmente se encaixava. A partir do próximo trimestre, anunciei, faremos uma reestruturação completa dos departamentos. Cargos gerenciais redundantes serão eliminados. Funcionários talentosos serão promovidos com base em suas contribuições reais. Deixei essas palavras pairarem no ar. Não estamos aqui para punir ninguém, acrescentei, tentando soar convincente. Mas estamos aqui para construir algo duradouro, e isso significa abandonar a ideia de que sobrenome é qualificação. Um silêncio pairou na sala. Então, um por um, as cabeças começaram a concordar. Richard se inclinou para mim e sussurrou: "Você é mais implacável do que eu imaginava." Sorri, curvando ligeiramente os cantos dos lábios. Não implacável, apenas lúcida. Ele bufou. "E sua irmã?" "Será feita uma oferta a ela", respondi, sem desviar o olhar. "Um cargo de nível inicial no departamento de vendas. Ela pode subir se estiver disposta a merecer." Atrás do vidro, Vanessa baixou os olhos. E pela primeira vez neste prédio, não era eu quem estava deslocada. Eu era a arquiteta. Na manhã seguinte, novos contratos foram enviados. Um para Vanessa, um para meu pai, que aparentemente ainda ocupava um cargo de consultoria que não merecia, e um para minha mãe, que durante anos insistiu que Manuela simplesmente não tinha o senso de negócios de sua irmã. Não houve resposta deles por 2 dias. No terceiro dia, Vanessa apareceu no meu escritório. Sem os saltos de grife, sem o sorriso presunçoso, sem a sensação de invencibilidade. Ela usava sapatilhas simples, o cabelo preso em um coque casual. Ela parecia genuína pela primeira vez. "Você está falando sério?" ela perguntou, com dúvida em sua voz. "O nível mais baixo, começando do zero." Eu assenti. "É assim que fazemos na Estrela. Construímos do zero." Sua voz vacilou. "Eu não sei se consigo fazer isso." "Então não faça", respondi suavemente. "Você tem uma escolha." Ela desviou o olhar e então olhou para mim novamente. "Eu quero tentar. Eu não quero esmola. Eu quero ser boa o suficiente por conta própria." Não era um pedido de desculpas, mas era algo próximo. Mais tarde naquela semana, meus pais vieram. Não para implorar por perdão, não para intrigar, mas apenas para conversar.
A voz da minha mãe tremeu quando ela disse: estávamos errados em muitas coisas, mas mais do que tudo, estávamos errados sobre você. Eu não ofereci perdão. Eu não precisava disso. O que eu precisava era da verdade, e agora eu a tinha. Eu poderia viver sem o resto. Naquela noite, sozinha no meu escritório, abri a gaveta superior da minha mesa. Lá estava o medalhão da minha avó. Abri e encontrei uma pequena nota que ela havia escrito quando eu tinha apenas 23 anos. Lutando, sem um tostão e incerta se algo de bom sairia de tudo isso. Sucesso não é quem acredita em você no final. É em quem você acredita no começo, em você mesma. Ela acreditou em mim quando ninguém mais acreditou. Agora o mundo também acredita. Mas essa não é a vitória. A vitória é que eu nunca precisei que eles acreditassem em mim para começar. Olhando para o horizonte da cidade, percebi algo profundo. Todos aqueles anos em que fui subestimada não me quebraram. Eles me criaram. Eu não era a decepção da família. Eu me tornei algo muito maior. Eu era a própria tempestade, uma fúria silenciosa que se avolumava no horizonte, invisível aos olhos desatentos. E acreditem, eu mal havia começado. Se a amarga experiência de ser subestimada pela própria família já lhes tocou a alma, então vocês compreendem a força colossal que reside no silêncio, na paciência estratégica de deixar que o sucesso, estrondoso e inegável, seja a única e definitiva resposta.